A gente começa, então, falando sobre essa questão da água em Belém, saneamento básico e todos esses assuntos, mas primeiro agradeço a todos por terem vindo, ao Otávio, que vai me ajudar hoje aqui. E começamos com o professor Milton Mata, como eu disse, que é professor doutor em Geologia, Geoquímica, coordenador do mestrado profissional em recursos hídricos da Universidade Federal do Pará, e veio aqui conversar com a gente. Professor, eu lhe agradeço muito, boa tarde, viu, por ter vindo mais uma vez conversar. Esse assunto todo veio mais à pauta, né, essa questão da água, por causa do Dia Mundial da Água, né? Então, houve matérias em jornal, a televisão, enfim, a imprensa de um modo geral trouxe esse assunto, e por isso que nós trouxemos o senhor aqui. Eu queria falar um pouquinho, começar então por aí dessa questão da água em Belém, da contaminação para chegar nos poços. Quer dizer, essas pessoas que têm poços em Belém, que o senhor diz que isso vem aumentando, esses poços usados a água desses poços não é água da Cozampa, é isso? É só para a gente entender bem essa diferença. Não é. E a gente tem que separar, quando você fala em água de poços, que existe um conjunto de poços, que a gente chama de poços cavados ou poços Amazonas, que esse é o nosso problema. Esse é o nosso câncer aí que atrapalha a gente, né? Porque esses poços são fonte de doença de veiculação hídrica. E tem um outro conjunto de poços que abastece os condomínios, que esses aí são saudáveis. Só que esse aí o pessoal precisa ter dinheiro para mandar fazer. Então atinge uma parte da população. A outra parte da população, infelizmente, porque não confia na água da concessionária, não tem dinheiro para pagar água mineral, vai lá no quintal com uma enxadazinha e cava um poço, dependendo do lugar, meio metro, ou dependendo do lugar, 17, 18 metros, vai encontrar água. E esse é que é o problema. Esse que é o problema, porque esses poços eles são abertos, normalmente tem uma boca aí de 2 metros, no balde onde tira a água é uma lata de manteiga enferrujada, uma corda suja, a pessoa pega com a mão suja, a água coloca num pote lá que está sujo também, carrega isso para casa, coloca num reservatório que também está sujo, depois gente as garrafas de água da geladeira que também estão sujas, e por último, para completar a sujeira, né, pega essa água e coloca no copo que está sujo e toma. Então esse poço aí é que a gente queria até que o Ministério Público agisse, porque é um caso de saúde pública. Os dados que estão aí, não tem nenhuma pesquisa muito forte sobre isso, mas os dados são de que existe cerca de 40 mil desses poços Amazonas espalhados na cidade. Agora, quando o senhor fala poços Amazonas, é a marca, o tipo de poço, é isso? É o tipo de poço. Poço escavado ou Amazonas. Agora essas pessoas, é o chamado... chamado cacimbão. Isso, né? Agora, essas pessoas, elas fazem isso porque, o senhor disse, elas não confiam na água da Cozampa, elas não têm dinheiro para comprar água mineral e também não querem pagar a conta de água, não tem dinheiro para isso, que é isso também, né? Quer dizer que... É uma população de baixa renda, mas que precisa, de certa forma, o teu programa está ajudando nisso daí, está facilitando a gente mostrar o prejuízo que causa para doenças. A ideia que a gente tem é que cerca de 65% das doenças hospitalares, das internações na região metropolitana de Belém são por causa da água. E essa coisa mas eu fervo água, não adianta isso. Fervendo a água, você vai matar as bactérias, algumas das bactérias, mas tem um conjunto de bactérias chatinhas chamadas bactérias termotolerantes. Essas não morrem com a fervura da água. Então essa não adianta, essa você vai continuar trabalhando com ela. O ideal seria que a gente tivesse em Belém uma água de boa qualidade pública, que todo mundo pudesse abrir a torneira e trazer. Eu costumo dizer que nós estamos na Amazônia, onde nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos o maior rio que existe, nós temos o maior aquífero, a gente divulgou isso aí, o aquífero Alter do Chão, é um sistema aquífero que é responsável por uma quantidade de água não existente no resto do planeta, nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos a maior floresta tropical, nós temos o maior time de futebol do mundo, o Remo. Quer dizer, nós temos todas essas particularidades. E por que falta água em Belém? Por que falta água em Belém, professor? Porque então? O sistema todo que está sendo usado aí há 40 anos está equivocado. Como é que a gente abastece Belém? A água sai do Rio Guamá,
vai para os dois lagos que abastecem Belém, Água Preta e Bolônia. De lá ele é puxado para uma estação de tratamento. Essa água é tratada. A água que sai da estação de tratamento, a gente já analisou umas 3 vezes. Ela é perfeitamente boa, ela é potável, não existe nenhum problema nela. Até aí está tudo bem. Até aí está tudo bem. Agora, aí começa o problema, porque isso é colocado numa rede de distribuição que está toda antiga, tem 20, 30 anos, ela está toda furada. Então, por variação na pressão dentro da rede, ela puxa a contaminação de novo. Então você gasta um dinheiro para tratar a água e depois contamina a água normalmente. Quando ela vai ser distribuída, fora o desperdício, né? Fora o desperdício, que a ideia também, não se tem um número correto sobre isso, é que em termos de 50% a 55% dessa água é desperdiçada. Já nessa distribuição. Já na distribuição. Então, repara, está tudo errado. E isso a gente está dizendo na universidade, eu tenho dito nas minhas entrevistas, nas conferências, a gente não para de falar isso. Parem de usar essa água. Se dependesse de mim, um aluno falou, se o senhor fosse prefeito, o que é que o senhor faria? Primeira coisa, os dois lagos que abastecem Belém seriam transformados em pedalinho. Não usa mais isso para abastecer. A água subterrânea, ela tem 10 vantagens. Eu posso enumerar para ti várias delas. A melhor delas é que é mais barata e a segunda melhor delas é que ela é melhor em termos de qualidade. Mas então vamos por partes, professor. Por que a gente continua então abastecendo com água superficial? Peraí, que também, deixa eu ver se o Otávio quer fazer alguma pergunta já. Eu gostaria sim. Professor, foi interessante o senhor, logo no início, pontuar a questão do tipo de poço, poço que causa problema, né? Porque nós temos o poço artesiano, né? E o cacimbão, o Amazonas. Um poço artesiano que pegue o primeiro lençol freático. A gente não quer. Não quer. Vai no segundo. Quer o segundo a partir do segundo. Perfeito. Porque o primeiro lençol freático também, eu já ouvi falar isso. Está na zona de contaminação de lixão, de fossa séptica, todas essas coisas. E em determinadas circunstâncias, pelo que eu soube, por exemplo, o bairro do Bengui tem um problema muito sério, que é a presença do cemitério do Bengui, né, em condições que, digamos, prejudicam mais ainda essa questão da água. Não sei se o que eu estou falando procede realmente. Não procede, porque começaram a falar nisso no cemitério do Bengui. Eu peguei uma aluna minha do curso de pós-graduação, ela começou a trabalhar lá. Então, o mapa de fluxo mostrou que o cemitério não está contaminando a água. Isso a gente vai publicar ainda, não deu tempo. Ela terminou agora, defendeu agora o trabalho, mas o cemitério do Bengui não tem nenhum problema com o termo da contaminação. Você pode colocar um poço dentro do cemitério. Não tem problema isso. Desde que vá lá. Você tem que comprovar que esse cemitério é fonte de contaminação. E nesse caso nosso de Belém, não é. Perfeito. Agora, eu fico pensando o seguinte, veja só. Muitas vezes, a pessoa que cava um poço, um cacimbão, como a gente conhece, ele procura se defender de uma situação de fato, que é ou a água não chega na casa dele ou chega com má qualidade, em razão do que o senhor explicou. Exatamente. Claro, sai boa daqui do sistema, mas chega lá prejudicado. E aí? Que alternativa a gente teria? Pega um bairro nós já trabalhamos, já fizemos isso, já fizemos proposta de abastecimento para bairro de Nazaré, Batista Campos, Marco Pedreira, Marizal, Valdecante, já fizemos para Barcarena, Baetetuba, já fizemos para a Bacia do Paracuri, já fizemos para a Bacia do Tucunduba, mostrando como é que tem que ser feito um sistema de abastecimento setorizado com água subterrânea. Parar de usar a água do Rio Guamá, a água dos dois lagos para abastecer Belém. Você vai diminuir doença de veiculação hídrica, você vai diminuir internações hospitalares, você vai contribuir para a saúde da população. Mas isso não é muito caro, professor? E por tabela o lazer na cidade, porque transformar o Lago Bolônia em pedalinhos, mas seria excelente. Aquele local é maravilhoso e está inviável para Nós temos 2 estudos com relação ao que você falou da questão do preço, do valor disso. Tem um trabalho, uma tese de doutorado em Santarém, do Tancredi, um colega nosso, que mostrou que para abastecer Santarém, que como aqui nós é banhado por um rio,
É 30% mais barato abastecer com água subterrânea do que com água superficial. Por quê? Explique pra gente. Com os poços. Ele mostrou quanto é que custam os poços, né? Com a quantidade de água que você vai tirar dos poços, etc, etc. É muito mais barato porque você não precisa das estações de tratamento, você não precisa daqueles recalques, não precisa nada disso. É isso que eu quero entender. Quer dizer, e não precisa de uma grande rede de distribuição. O poço vai estar no local da demanda. E na região metropolitana de Belém, o CURI fez uma dissertação de mestrado orientada pelo professor Matos, lá da nossa faculdade, da Faculdade de Geologia, mostrando que é 31%, quase a mesma coisa, 31% mais barato abastecer a região metropolitana de Belém com água subterrânea. Mas aí, como é que, para fazer esse sistema de água subterrânea, como é que seria também em Belém? Seriam poços, é isso? Divide setores. Para os bairros, a gente já mostrou como é que faz, está pronto o trabalho. É zero, a universidade é gratuita, esse trabalho está aí para todo mundo, pode consultar. Mas para nós entendermos como é que seria, fariam poços espalhados pela pela quantidade cidade? de pessoas, Isso. divide quanto é que cada pessoa, pela Organização Mundial de Saúde, cada ser humano precisa de 200 litros de água por dia. Calcula isso aí, calcula quantos poços precisa. Você vai precisar de 11 poços. Então você vai mandar fazer 12 poços. Um vai ficar sempre de stand-by, né? Pode dar problema qualquer com o poço, você vai substituindo, eles vão estar em sintonia. Todo esse Aí você faz em pontos estratégicos, constrói em pontos estratégicos da cidade, é Não isso? só em pontos estratégicos, constrói em toda a cidade, setorizadamente. Eu acredito, né, professor, que seja o seguinte, veja bem, quem tem condições, cava um poço artesiano para uso pessoal daquela família. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, seriam cavados poços artesianos com a profundidade Pela COSAMPA com a cidade setorizada. Entendi, dividido. Eu acho que realmente seria E aí excelente. a distribuição, então, é lógico que é outro sistema, né? Não precisa mais dessa rede. Muito pequena. Porque o poço já está lá no local da demanda. Você vai pegar, por exemplo, o bairro da Pedreira. Quantos poços precisa? Precisa de 7 poços. A gente vai fazer 8 poços em rede. Pronto. Aquele conjunto está abastecido por aqueles 7 poços. Entendi. E para essa coisa de faltar água em Belém, que é uma coisa de louco. Por que falta água em Belém? Mas E se essa solução é tão óbvia, né, professor? O que levaria, então, sei lá, os poderes públicos a não adotar? Olha, eu não sei. Quem entende, para você perfurar um poço a gente falei até a palavra errada. Um poço você não perfura, você constrói, porque é uma obra de engenharia hidrogeológica. Para fazer o poço, o profissional tem que ser geólogo, é obrigado por lei, tem que pagar o CREA, todas essas coisas. E a COSAMPA, ao longo dos seus 40 anos, não tem geólogo. Então, na hora que vai discutir como é que vai ser, só fica os engenheiros, o geólogo fica fora disso. Entendeu? Então, devia ser discutido com base. Acho que pode convênio entre a COSAMPA e as universidades para trabalhar essa problemática aí e impedir que a gente realmente tenha 2 tipos de problema. Um é a falta de água. Quer dizer, na região de maior quantidade de água do planeta é aqui e a gente tem falta de água. E o segundo, tem perguntas para ele quer saber se existe a possibilidade de os lagos do Bolonha ensinados pelo chorume do Aurá e quer saber também se existe alguma data para ter um aterro sanitário em Belém. Nós temos um estudo que foi feito pelo Gundisalvo Piratoba Morales. Ele fez a tese de doutorado dele exatamente mostrando como é que é a ligação, como é que é a passagem do lixão para os lagos. Então, está contaminando sim. Quer dizer, ele mostra isso, né, com números, com técnica, que os lagos estariam absorvendo essa quantidade de coisa. E parece que agora vão definitivamente acabar com o lixão, tirar o lixão dali. Porque a primeira coisa horrível que fizeram em Belém, historicamente, foi colocar o lixão perto dos lagos. Quer dizer, esse é um absurdo em termos de gestão de recursos hídricos, né? Com certeza. Então, a ideia é que o lixão seja desativado de lá e seja construído um aterro sanitário, que é isso que tem que ser. E aí, qual é, assim, o lixão só joga lá e tal, o aterro já seria um primeiro estágio de... O aterro seria o primeiro estágio é o aterro controlado, que se chama, né? E o terceiro é o aterro sanitário mesmo, que tem toda uma técnica para ser construído, para evitar que contamine alguma coisa, e tem uma quantidade de material máxima que pode fazer. Você não precisa ter só um aterro, você pode ter 2 aterros sanitários, etc. Então, eu acho que finalmente a gente vai ter um aterro sanitário aí. É como aquele lá de Marituba, promessa, né, da prefeitura, né? Como agora o aterro de Marituba, né? Como aquele de Marituba.
Hein, professor, eu fico pensando aqui o seguinte, o custo de manutenção de um sistema desses, como o senhor preconiza, seria muito menor. Muito menor. Do que uma estrutura toda para Nós estamos gastando muito. Sistemática. Eles fizeram no passado, acho que uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, eles duplicaram a quantidade de água que está sendo retirada do Rio Gomá e duplicaram a capacidade de produção da estação de tratamento. Conclusão, muito mais água vai passar para a rede que está ruim. Quer dizer, na realidade eles estão investiram onde não precisava, tinha que investir na rede, tinha que trocar essa rede gradativamente, porque a rede está toda capenga. Além disso, a gente não posso deixar de falar isso aqui, é uma rede que é criada, que é construída por um cimento amianto, que é cancerígeno, é proibido em todo local do mundo e a gente tem isso aqui. Tem mais uma pergunta, professor, né, Júcia? Uma, duas? Eu acho que ele explicou um pouquinho sobre isso, mas ainda tem dúvida do telespectador. O Márcio Reis quer saber se esses poços cavados no bairro de Belém, se teriam riscos de serem contaminados pelas fossas residenciais. Mas esses poços... Não, os poços que já existem. Que já existem, que as pessoas Esses que já existem estão sendo contaminados hoje. Né? Essa contaminação ela existe porque esses poços são rasos e estão pegando o tal do primeiro aquífero que tem, que é o primeiro lençol freático. Então isso aí aproximadamente 24 metros, mais ou menos. Isso varia muito, não dá para dizer. Em alguns lugares chega a 20 metros, em outros lugares chega até meio metro. O pessoal diz que lá no cemitério do Bengui a pessoa morre 2 vezes, né? Porque ela morre, ela vai ser enterrada. Aí faz a cova, tá cheio de água lá, ela morre afogada. Morre pela 2ª vez com isso, né? Mas só brincando com esse negócio desse para mostrar, quer dizer, que tá tão claro na cabeça da gente o que é que tem que ser feito e passa ano, passa governo e a coisa não melhora. Eu sei que não é a área de vocês, mas se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, até porque a Juliana nem daqui de Belém mas enfim, fique à vontade. Eu não sabia desse problema daqui. Mas se o Raoni quiser fazer Eu estava pensando, pergunta. quando o professor falou nessa ideia de construir poços e setorizar e suprir a demanda de água para um determinado bairro, região, fico pensando que além dessa ideia, deve-se ter também uma questão toda de saneamento básico de educação ambiental, porque você constrói e, de repente, lixo acumulado do lado de um poço de algum modo vai contaminar, ou não? Contamina sim. Eu sou da ideia de que chega de educação ambiental. Eu já fiz vários projetos de educação ambiental em várias bacias hidrográficas que a gente já trabalhou. Tem que multar esse pessoal, tem que pegar o pessoal, fiscalizar melhor e multar quem está jogando lixo. Agora não tem jeito. Existe nesses poços Amazonas, ou esses poços escavados, uma relação muito próxima em termos de profundidade com esses poços, esses depósitos de lixo. Agora, professor, as pessoas que podem, né, acabam comprando água mineral, não é isso? E o senhor também tem algumas observações sobre a água mineral, né, que eu queria que o senhor, quando o senhor vier aqui ao Sem Censura, o senhor fala sobre isso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho hoje. Quer dizer, que a água mineral, a maioria delas não é mineral, é isso? Todas as águas que são comercializadas no estado do Pará, a gente analisou num trabalho, nós fizemos o primeiro trabalho em 2005 e agora repetimos para 4 águas que eram comercializadas naquela época e agora são 7 que são comercializadas. Então a gente fez um outro trabalho agora já de pós-graduação, o primeiro era um trabalho de conclusão de curso e esse aí já foi uma monografia de especialização e a caracterização de que nenhuma dessas águas é mineral. Então, o Ministério Público, a gente soube, nesse intervalo aí de 2005 para agora, que saiu na imprensa pelo menos, que eles deram 120 dias para as empresas tirarem a palavra mineral do rótulo, em função do estudo que a gente fez. Mas nada aconteceu, não sei o que é que houve. Mas mais grave do que isso, é que essas águas, essas 7 águas, elas não são potáveis. O que isso quer dizer? Pois é, para a gente entender bem o que é potável, o que é mineral... Para ser potável, são aquelas águas que são enquadradas dentro dos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, no caso do Brasil, e na Organização Mundial da Saúde, no caso internacional. Todas elas dizem que o pH da água tem que estar acima de 6,5. Tem que estar de 6,5 a 8,5, 9, dependendo da fonte que você utiliza. E as nossas águas minerais que a gente está tomando aqui tem pH 4. pH então, seria
Só para esclarecer. A medida da acidez da água. É o hidrogênio iônico, né? A quantidade de percentagem de hidrogênio iônica da água. Mas mede, na realidade, a acidez. Nós estamos tomando uma água ácida, com pH 4. O que isso vai fazer no teu organismo em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos? Ela, a próxima vez que vier para Belém, ela já não vai mais tomar essa água. Porque as águas lá do sul, elas não são as águas minerais, além de elas serem minerais, algumas delas, né? Mas ela não tem essa acidez. Essa é uma acidez da região amazônica. Então, quando as fontes são da região amazônica, elas têm esse problema. Para você ter uma ideia, o pH da Coca-Cola é 1,8. Então, a Coca-Cola a gente não toma todo dia. A gente toma uma vez ou outra, aniversário, etc. Né? Agora, a água ácida a gente está tomando todos os dias. Então, isso aqui pode estar causando doenças do tipo gastrite, úlcera e câncer gástrico. O estado do Pará é o segundo estado da federação que maior número de casos de câncer gástrico tem. Não estou dizendo que é a água que está causando isso, estou dizendo que existe uma relação que a gente tem que estabelecer ainda. Nós estamos começando um projeto com o pessoal da biologia e da biomedicina lá no UFPA. Eles estão vendo ainda qual é, se é o ratinho, quem é que vai tomar essa água, e eles vão dar água boa para um ratinho e a água má para um outro ratinho, para ver como é que, se isso aí realmente mexe nas células, etc. Então não temos salvação aqui, professor? O senhor estamos contaminados até... A salvação são águas de poços artesianos, mas artesianos mesmo. Não é esse poço que vai pegar água daqui de cima, não. E o senhor disse também que tem um filtro, que o senhor até tem esse filtro, que esse sim... que transforma a água em água alcalina. Esse, além de não ter problema de contaminação, é purificado tudo, além de não ter ácida a água, né, ela é alcalina, quer dizer, ela vai passar para 8,5. Então é um remédio praticamente. Eu ganhei de presente, toda a minha família já tem isso. Mas esses filtros são caros, não são baratinhos, eles são R$700. Lá em casa vale a pena gastar R$700, que é quanto é que você gasta de água mineral por vez? Bom, se você for fazer essa conta é verdade, mas nem todo mundo tem R$700, assim verdade, é caro, né? Não é... Não, mas pelo menos a camada da população que consome água mineral pode deixar de consumir água mineral. Se for fazer a conta ali é melhor. Porque você pode tirar água da Cozampa direto. Isso. Você tira a água da rede. O senhor fez o teste nesses? Fiz. E o pH é 8,5. Durante muito tempo. A minha irmã acabou com a gastrite dela, várias pessoas que a gente conhece acabaram. Isso aí está sendo uma revolução aqui dentro de Belém. Isso. E por enquanto só tem essa empresa aí. Isso. Que faz durante muito tempo, tendo poço artesiano, a gente consumia água mineral. Quando eu fiquei consciente disso, passei a usar esse tipo de filtro. Que é um equipamento mais novo, né? Para cada copo de Coca-Cola que você toma, você tem que tomar 32 copos dessa água para contrabalançar. O teu organismo, o teu sangue, o nosso sangue, tem um pH de 7,5. A gente está tomando uma água de 4, de pH 4. O nosso organismo vai ter que transformar essa água de pH 4 até 7,5. Então, quando a gente nasce, a gente é alcalino. Nosso corpo é alcalino. É 90% de água quando a gente nasce. Vai acidificando o nosso organismo ao longo do tempo. E o detalhe, Renata, é o seguinte, é que... Nossa, eu estou apavorada aqui. O custo de um filtro desses, viu, ele se paga, você comparando com o número de camburões de água que você compra, sim, com certeza. Em 6 meses. É verdade. 6 meses está pago. Tem mais alguma coisa, Júcia? Deve ter, sim. Né? A Lindalva Lima, ela é de Ananindeua. Ela diz que ela mora no Jardim Ananindeua, que fica no centro de Ananindeua. E ela diz que lá os serviços da Cozampa não são oferecidos. E aí ela quer saber como ela pode examinar a água do poço artesiano dela. Tem um laboratório na universidade que faz esse trabalho. Só que isso é uma prestação de serviço, tem que ser pago. Ela pode entrar em contato lá com o professor José Augusto, na UFPA, do Instituto de Geociências, da Faculdade de Geologia, que ele faz o orçamento e faz isso. E dá assessoria também, como é que ela tem que fazer. Professor... A gente está aconselhando o pessoal a fazer o seguinte: você mora numa rua. Então você pega, não precisa fazer um poço só para você. Você pode fazer um poço para 2, 3 quarteirões da tua rua. Reúne todo mundo, divide um poço de 40, de 50 metros de profundidade, está em torno de R$15 mil hoje.
Então você divide isso daí pela quantidade de pessoas, quantidade de abastecimento que vai ter, e bem em breve você paga o poço e fica livre da água da concessionária e tem água de boa qualidade. E um poço, mas aí um poço bem Professor, feito. agora, Um poço bem feito por um geólogo, tem várias empresas que no CREA são credenciadas no CREA para fazer isso. eu digo, em termos de legalidade, agora eu fiquei pensando o seguinte, não haveria lei regulamentando isto, obrigando o consumidor a não fornecer água para terceiros? Quer dizer, isto para que o consumidor fique usando água no caso da Cosampa. Para ele fazer de forma coletiva, assim, a não ser que seja um condomínio, né? Eu acho Ele que é uma para questão de usar a água da Cosampa e vai ficar pagando para a Cosampa apenas a parte de lixo, saneamento. saneamento. É. Que esse é um outro problema. Nós temos 5% só de tratamento de esgoto. Então, o que acontece com 95% de esgoto que a gente faz, que a gente produz? Todo o esgoto que a gente produz em Belém vão para os rios. Então, nossos rios hoje são lata de lixo da nossa população. O rio, porque é do rio Guamá que é tirada a água para os dois lagos. Funciona apenas como estação de decantação ali a água. Tem outras cidades do país, em maior ou menor escala, as cidades grandes têm esse Fizeram problema, né? 100 piores das 100... Beleza, eu estou perguntando a situação do país de um modo geral em relação a essa questão da água. Pois é, existe uma, eu não sei de cabeça, saneamento. mas nós temos a Nanindeua, que é a pior, nós temos Belém, nós temos Santarém, nós temos... Tem mais uma aí que eu não estou lembrado. Macapá. Então, daqui da nossa região, essas aí entram nas 10 piores do país. Foram analisadas as cidades com mais de 300 mil habitantes. Então, a nossa aqui está realmente complicada. E a Cosampa, inclusive, nessas matérias todas recentemente que os jornais fizeram por causa do Dia Mundial da Água, que o senhor foi ouvido em alguma delas, a Cosampa também se posicionou falando dos investimentos que vão ser feitos agora, ao longo desses anos que vêm pela frente, que são investimentos altos, né? Mas aí, como o senhor diz, o sistema que é equivocado, né? Seria isso. Ó. Eu aconselharia era que a Cosampa fizesse convênio com as universidades para discutir isso, para saber qual é a melhor forma de gastar essa verba. Porque no passado duplicaram a estação de tratamento e isso duplicou o desperdício e duplicou também a contaminação, porque a rede não aguenta isso. Então é uma coisa técnica, né? Isso. Professor, falando, para a gente aproveitar mais os últimos minutinhos que nós temos nesse bloco, a sua presença aqui, quando se fala, muitas vezes se fala da questão da água no mundo, que a Terra tem muita água, mas pouca dessa quantidade, desse volume de água pode ser realmente aproveitado para fins de beber e tal, de aproveitamento humano, né? Para o ser humano aproveitar. E aí se fala, quando houver uma outra guerra no mundo, vai ser uma guerra por causa da água, né? Isso é mito ou há um fundo de verdade nisso? Eu tenho números para dar para você. 97,5% da água do planeta é salgada nos mares e oceanos. Vamos fazer a conta, 97,5%. Mais 1,72% está sob a forma de gelo, está nas calotas polares, então isso sai. Sobra menos de 1% para abastecer a comunidade, o mundo todo. O mundo inteiro. 1%. Vamos pegar agora esse 1%. Esse 1% vai ser 100% agora. 96% desse 1% é água subterrânea. A água superficial é cerca de 1% só. De toda a água doce que existe no planeta, 70% é usado para agricultura, 20% é usado para indústria e só 10% é usado para abastecimento público. Olha só. Existem cadastrados no mundo, pela ONU, 300 conflitos potenciais pelo uso da água hoje. Já tem 300. Imagina o que não virá pela frente. Então, realmente, a água é um problema e é uma solução. Eu costumo dizer, eu tenho um textozinho que eu fiz,
Eu sou metido a poeta de vez em quando com meus alunos lá e coloco nós, a água e a vida. Onde eu mostro que existem as águas boas e existem as águas más. A partir do momento que os homens começaram a aparecer na Terra, que eles não existiam antes, né? Nem as mulheres, para começar os nossos problemas, né? Mas a partir do momento em que os homens apareceram, eles começaram a transformar a água má, a água boa em água má. Então, na realidade, na universidade, eu já participei de tantas discussões sobre isso daí, né? Os alunos do curso de Geologia, eu dou aula para o curso de Geologia e também para o curso de Engenharia Sanitária, e a gente menciona isso, quer dizer, nós temos uma responsabilidade muito grande com isso. Eu não ganho nada para estar aqui com vocês. Se eu fosse ganhar R$10 em cada entrevista que eu dou sobre o esquema da água, eu estava milionário já. Né? Então a gente fala, por quê? Porque nós somos aqui, os professores por um lado e a mídia por outro, de responsabilidade em trazer esses assuntos. Eu acho que hoje é a terceira vez que eu venho aqui nesse programa e a gente fala nessas Acho que você já veio mais vezes assuntos. Aqui. São 26 anos de Sem Censura, acho que você já veio mais. Pois é, mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando ele fala que o cemitério não sei o que, o leigo acha que o cemitério é que está contaminando porque apareceu um poço lá que está contaminado perto do cemitério. Só que não. Olha, teve uma fonte ali, um edifício, os Três Reis Magos, que é ali na Praia de Aguiar. E lá na esquina tem um posto de gasolina. É na Benjamin. Era Benjamin. Na Benjamin. Aí o que aconteceu? Eles começaram a tomar água contaminada, o cheiro de contaminação por combustível. Aí processaram o posto. Depois a gente analisou, isso chegou na minha mão numa hora lá, que a contaminação não era por gasolina, era por querosene. E o posto nunca comercializou querosene. Conclusão, depois do estudo feito, a gente mostrou que a fonte de contaminação era um posto de gasolina daqui da 1º de dezembro. E era só esse posto que estava contaminando tudo. Então, na realidade, não é só dizer que está contaminando, que é cemitério, tem que comprovar, você tem que demonstrar que o cemitério é uma fonte potencial de contaminação ou não. E fizeram alguma coisa depois, daí para frente, com esse poço? Sim, processaram o poço teve que arcar com as despesas de descontaminação, fecharam o poço e fizeram outro. Fecharam o posto. Fecharam o poço de água, foi fechado, porque estava contaminada a água, e o posto, a empresa do posto, além da multa, eles tiveram que construir um novo poço. Entendi. E é assim que se processam as coisas. E é essa a nossa responsabilidade. Isso. A imprensa divulgar essas coisas e nós, vocês também, né? Da universidade. Mas é porque quando se fala, às vezes, em desperdício de água, que tem que economizar não, ter cuidado, né, com fazer um uso criterioso da água e com responsabilidade, as pessoas dizem, mas tem muita água. Só nas 10%. Mas tem muita água no mundo, e aqui, então, na região amazônica tem muita água e tal, e pode Você já viu alguma campanha de poupar água que vai para a agricultura? É 70%. Então, essas campanhas que a gente faz para as crianças fecharem a torneira, etc., tudo isso aí é sobre 10%. E os 70% da agricultura? Que é a agricultura, cadê a campanha? E mais, quando o senhor disse 20% para a indústria? 20% para a indústria. Agora, a indústria, com a utilização agora da cobrança pelo uso da água, as indústrias estão se precavendo. Então, está havendo uma reciclagem de água, está havendo um reuso da água. Se conseguiu bastante com a indústria. Mas a agricultura, não. A agricultura, para você ter uma ideia, eu vou te dar um último dado importante. De tudo que é gasto na agricultura, toda a água, 60% é desperdiçada. A ONU tem um dado da FAO, né? No mundo. É um dado da FAO que diz o seguinte: se você diminuir o desperdício de 60% para 50%, veja que a gente ainda está desperdiçando metade. Se diminuir de 60% para 50%, esses 10% já dá para abastecer o dobro da população atual. Então, que diabo de crise da água é essa que a gente está? Eu digo nas minhas aulas que não existe crise da água. Existe crise de gerenciamento da água. Concordo plenamente.
Professor, é sempre muito bom quando o senhor vem aqui. Como é que o senhor disse? O senhor ganhasse R$10 em cada entrevista. O senhor não vai ganhar os R$10, mas o senhor prestou um serviço Poxa, eu pensei que eu tinha conseguido convencer a me pagar meu Com certeza, professor. Foi muito bom essas informações, esses esclarecimentos são sempre ótimos. Eu lhe agradeço muito o senhor ter vindo. O senhor vai continuar com a gente ainda no outro bloco, que a gente ainda tem muito mais para conversar hoje aqui no Sem Censura Pará. E nós acabamos de ouvir o professor e de conversar com o professor Milton Mata, que é professor doutor em Geologia e Geoquímica da Universidade Federal do Pará, e conversou conosco. Vamos para o intervalo. No próximo bloco falamos sobre música. Vamos bater um papo com a Juliana D'Agostini, que é pianista paulista, primeira vez que está em Belém, porque amanhã ela vai se apresentar em um concerto no Teatro da Paz. Daqui a pouquinho a gente volta. Obras para o desenvolvimento. Estrada nova em São João da Ponta e asfalto de qualidade na PA 275 de Eldorado a Parauapebas. Obras de turismo e urbanização. Barracões para o Sairé e Santarém. E nova cara para Marabá com a iluminação da